constrói como um Estado soberano, independente, esse amálgama de diferentes povos, ele é muito estruturado, ele se mantém muito, para além das questões relativas ao direito, à formação das elites, em torno de valores europeus. Talvez um dos mais importantes, que abrange a sociedade como um todo, para além das elites, seja o catolicismo. Agora, a pergunta seria, mas se o catolicismo é um elemento unificador, se ele tem esse poder desde o período colonial de fazer com que todas essas pessoas tenham um direcionamento, por que há tão poucas relações do Brasil com os seus vizinhos que vieram das colônias espanholas? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Autores como Sérgio Buarque de Holanda escreveram obras falando sobre isso, mas fundamentalmente o Brasil, essa é uma condição que se dá. Menos do que responder às motivações, o que é possível perceber ao longo da história brasileira é que os padrões civilizacionais que se colocam não acontecem, via de regra, em direção da América Espanhola, nem em outra qualquer direção que não a própria Europa. As referências formadoras do Brasil, fundamentalmente a portuguesa, mas também referências francesas, referências holandesas no Nordeste, tudo isso aponta numa mesma direção. Então, esse povo mais voltado para o campo, esse povo que não é tão próximo das cidades, ele tem um caldo comum. E esse caldo comum aponta sempre para o continente europeu. Mas ele aponta também para o continente africano, indubitavelmente, né? As levas de pessoas retiradas, compradas como escravas nos portos africanos, compõem de maneira muito importante os elementos da formação do Brasil. Mas é interessante observar que desde o período colonial há entre acomodações, resistências e criação de novos costumes, há um amálgama, para usar uma expressão que era muito cara ao José Bonifácio, mais uma vez, que é na direção da construção de um Brasil apontando para a Europa, não apontando para as outras colônias. É curioso dizer que no ordenamento, na disposição das disciplinas do curso de História em todas as universidades brasileiras, eu posso afirmar isso, eu já trabalho com isso há algum tempo, o Brasil é um espaço, é um tempo. A América é outro espaço, outro tempo. É como se o Brasil não fizesse parte da América, pelo menos do ponto de vista da estruturação das disciplinas e até mesmo da especialidade dos historiadores. Há historiadores brasileiros que são estudiosos do que a gente chama de história da América. E essa história da América diz respeito ao que hoje são a Argentina, a Bolívia, até o México, menos um pouco os Estados Unidos da América, mas há uma divisão de espaços inconciliável. E só para encerrar, o final desse período imperial, que começa lá com o processo de independência, né, para amarrar aquilo que nós estamos falando, ele é marcado por dois eventos importantes, que de alguma maneira são fundamentais para o final do período imperial. Aí sim, o filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, para alguns chamado de o rei filósofo, que queria se aproximar muito de um padrão de cultura europeia, viajou pelo mundo, fez grandes obras, foi uma pessoa que, dentro das suas limitações de relação com determinados interesses, pensou muito no fim da escravidão, teve uma filha abertamente abolicionista, que acaba sendo a responsável por assinar definitivamente a lei que leva o seu nome de finalização da escravidão, a chamada Lei Áurea. Mas é esse Dom Pedro II que protagoniza um dos episódios mais violentos que envolve a história brasileira contra um país americano, que é o Paraguai. Então, o que para nós é chamado de a Guerra do Paraguai não é um processo que durante muito tempo se chamou de um processo imperialista brasileiro, não tem nada a ver com isso, né? Essa discussão já foi de alguma maneira revista e superada, mas não deixa de ser uma junção de alguns países, dentre eles o Brasil, contra si mesmo, né? Então, há uma tentativa, embora
houvesse outros países contra o Paraguai, não só o Brasil, mas quando o Brasil entra nesse tipo de composição, é do ponto de vista de um evento bastante significativo para a sua história, que abala as bases do Império Brasileiro e que de alguma maneira fortalece setores fundamentais para a ruptura do próprio Império. O fim da escravidão é muito forte do ponto de vista da mudança de cena e de protagonismo dessas elites. Aquelas elites que lá atrás começaram a partir da sua condição de formação única, mas desse legado escravista, os seus descendentes, ao longo de um século, vão vendo as coisas mudarem. E essa mudança leva consigo também essa herança mais forte de Portugal, que é a herança imperial, a herança monárquica, e aí termina esse período monárquico, dando origem à República, e o Brasil, uma grande nação, com um povo muito variado, mas que nunca perdeu a sua densidade, continua ainda assim unido. E lega ao futuro uma série de vantagens e de problemas a serem solucionados.